Olá pessoal, Dexcast episódio 92, 25 de março de 2025. Em que ponto você está colocado na paisagem? Observando alguns trabalhos de pintura com a técnica do pontilhismo, como é fantástico quando o artista justapõe pequenas manchas ou pontos de cor e provoca uma mistura ótica na visão do observador, formando estruturas, imagens, que só cabe aos olhos a mágica de reconstruir o tom, as cores e a impressão da imagem registrada pelo artista. Partindo para um exemplo simples e banal, imagine milhares de pessoas que se reúnem vestidas de verde e amarelo preenchendo uma imensa praça ou campo e se colocam justapostas, ou seja, uma ao lado da outra. Para quem observa do próprio local ou não muito distante, não passam de pessoas colocadas ali como pontos, uns verdes, outros amarelos. Mas quando se observa com a perspectiva do afastamento, como uma vista aérea, os olhos podem ver um campo de girassóis, ou seja, a impressão da imagem que a retina reconstrói e forma esta estrutura feito passe de mágica. O pontilhismo, com sua justa posição de pontos coloridos, é essa técnica de pintura derivada do movimento impressionista, que veio em oposição ao traço ou linha, que se constrói também os desenhos, as pinturas e outras formas da arte. Inclusive por isso, essa técnica também é conhecida como divisionismo. Foi criada na França na década de 1880 com base na lei das cores complementares em um avanço científico proposto pelo químico Michel-Eugène Chevreul. Georges Seurat e Paul Signac foram grandes expressões dessa técnica no século XIX. Na biologia, o pontilhismo foi muito utilizado para a representação da estrutura das plantas no papel. Com bico de pena e nanquim, registrava-se pontos mais escuros e mais claros, compondo seus detalhes e formato. No Brasil, Eliseu Visconti foi um expressivo representante desta técnica, e o pintor do painel central do foyer do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, se utilizando deste procedimento artístico. Aqui não sejamos rasteiros em pensar que uma técnica é melhor que a outra ou coisa que o valha, mas simplesmente apresentar uma técnica e, como tal, o que importa é o quanto do conhecimento, domínio e capacidade de realização que cada artista em seu determinado tempo a realiza e que somente o afastamento histórico, ou seja, a própria história, vai mostrar e reconhecer com o passar do tempo. Vamos imaginar uma geografia feita um país qualquer, o qual pontos, neste momento, formam o seguinte cenário. Um administrador que gera prejuízos históricos de bilhões e trilhões para esse local. Queima florestas riquíssimas em fauna, vegetação e mineração e que inclusive leva a óbito essa população da floresta a níveis nunca vistos antes na história. Lugares que são verdadeiros paraísos transformados em local de caos e tragédia. Esse suposto país registra números recordes de crimes, como estupros e assassinatos em larga escala. Cobra tanto imposto que tal medida praticamente se transforma em uma transferência de riqueza do cidadão para o Estado. Doenças nesse país se alargam a níveis recordes, sem a condição e a capacidade de saneamento devido. A insegurança jurídica ou mesmo política atinge e prende pessoas que nem sequer sabem ao certo se cometeram algum crime. Pessoas de boa índole e honestas são tratadas com termos da pior espécie de qualificação humana. Não só isso, a liderança local trata como aliado pessoas, sim, de péssima qualificação humana, como ditadores, terroristas, criminosos de toda a ordem. A população que está sob sua liderança pede socorro por segurança, já que o medo e o controle imposto conduz as pessoas a quase uma servidão ou escravidão. As pessoas já passam a ter restrição ao alimento devido a preços exorbitantes e falta de poder de aquisição. Neste local desenvolve-se a cultura de que não é necessário ter a menor preocupação com a geração da vida, se identificando com o aborto. A liderança desse local também trata pessoas que geram trabalho, riqueza e alimentos com termos também da pior qualificação humana. Família, religião e a crença das pessoas não valem praticamente nada. São tantos pontos, ou mesmo inúmeros pontos, que formam essa imagem acima descrita, que ela mostra suas manchas, sombras e luzes, se é que tem alguma num cenário deste. Se pensarmos somente na oposição a esses aspectos acima citados e acrescentássemos liberdade individual, direitos, deveres e justiça,
teríamos outra imagem registrada, certamente a reconstrução de uma nova forma e estrutura em nossas retinas. Pensando nisso, recomendo com ênfase que vocês revejam o DexCast episódio 88, o qual, com maestria, Rui Matsuda observa como é fundamental entender o nível de preparação, formulação de estratégias, acúmulo de conhecimento e experiência que o indivíduo deve ter para exercer seu domínio técnico. Bem como cito também a excelente poetisa e colega de DexCast, Sandra Gasparotti, que em seu episódio 89 fala sobre a ótica da antifragilidade, os choques de valores que sofremos neste momento e como avaliar o cenário que vivemos e o caos que os outros provocam. Por fim, de modo fundamental, ela também chama atenção para que você escolha o lado certo da história. Todos nós somos pontos na estruturação da história, cultura, valores, entre tantas coisas, como nesse exemplo de cenário acima citado e sua oposição. Em qual estrutura, cenário você quer ser pontilhado? A quais outros pontos você verdadeiramente quer se justapor para compor, construir e imprimir a imagem que se formará no futuro na retina de filhos, netos e gerações seguintes do seu país? Pensa aí. Pessoal, ótima semana a todos e até a próxima.